Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, e nesse vídeo nós vamos falar a respeito de relação de transformação de um transformador. Nós vamos mostrar para vocês qual a importância e qual a relevância dessa relação na especificação ou no projeto de um transformador. Mas antes de você continuar assistindo o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações para que você seja informado de novos vídeos do canal. Comente, o seu comentário é importante para nós, e também compartilhe para que outras pessoas conheçam o conteúdo do nosso canal. Então olha só, nós já falamos com vocês no vídeo anterior a respeito de transformador. Nós apresentamos para vocês o transformador, falamos sobre o que é um transformador, como ele funciona, né? Nós demos essas informações e apresentamos o transformador dessa forma. Nós temos aqui um núcleo de ferro ou de material ferromagnético, as duas bobinas, a bobina do enrolamento primário e a bobina do enrolamento secundário. No entanto, o símbolo utilizado para o transformador é esse aqui, o mais usual, né? Nós temos então aqui essa primeira bobina representando o enrolamento primário e essa segunda bobina representando o enrolamento secundário do transformador. E essa parte aqui no meio é o nosso núcleo de ferro. Então, dessa forma, nós representamos um transformador. Então, observando para o nosso desenho, nós vamos prestar atenção no seguinte: aqui, a entrada do transformador ou no enrolamento primário, nós aplicamos uma tensão. Vou chamar essa tensão aqui de tensão E1, que é a tensão primária. É a tensão que nós queremos transformar. Não importa se ele é um transformador abaixador ou elevador, como nós vimos no outro vídeo, né? Nós temos aqui a tensão primária e, consequentemente, nós temos uma corrente que vai circular aqui por essa bobina, que é a minha corrente do primário. E no secundário nós temos então a tensão do secundário, que é o nosso E2, e se nós acoplarmos uma carga ou conectarmos uma carga nos terminais do transformador, nós teremos também a circulação de uma corrente aqui no secundário, que é a nossa corrente I2. Então é importante a gente entender o seguinte: quando nós temos tensão e corrente, nós temos condições de determinar ou de encontrar a potência do transformador. E que potência é essa? É a nossa potência aparente, não é a potência em watts, mas é a potência em VA. Nós temos um vídeo aqui no canal falando a respeito de potência em corrente alternada. Então nós temos que essa potência aparente, representada aqui pela letra S, S é igual a E1 vezes I1. De igual modo, nós temos no secundário a mesma potência, ou seja, o que eu tenho de potência em VA no primário é o que eu tenho de potência em VA no secundário, porque o transformador, ele não transforma em energia, ele não aumenta a capacidade de volt-ampere do transformador. Ele só está levando o que ele tem no primário para o secundário. Então nós temos aqui, enquanto no primário essa potência em VA é definida pelo produto entre tensão do primário e corrente do primário, no secundário essa mesma potência aparente ela é definida pela tensão do secundário multiplicado pela corrente do secundário. Ou seja, dessa forma, a gente pode dizer o seguinte: se eu tenho um transformador que é elevador, eu tenho uma tensão menor no primário e maior no secundário, porque ele vai elevar a minha tensão. Porém, se eu tenho uma tensão menor para uma maior, eu teria uma corrente maior aqui para compensar o S, a potência aparente, e se eu tiver uma tensão maior no secundário, nós teremos então uma corrente menor
no secundário. Ou seja, se eu tenho maior tensão, eu tenho menor corrente. Se eu tenho menor tensão, eu tenho maior corrente. Então, tanto tensão como corrente, elas se compensam para que a potência aparente ela seja a mesma, tanto no primário como no secundário. Então, dessa maneira, esse conceito é importante, né? A gente precisa entender isso aí, e compreendendo isso, nós podemos agora mostrar para vocês qual é a relação que existe entre tensão e corrente do primário e do secundário, assim como também do enrolamento do primário e do secundário. Nós já vimos que não existe nenhum tipo de conexão elétrica entre primário e secundário. Então, qual é o tipo de relação que existe entre essas grandezas? Essa relação é a que nós chamamos de relação de transformação. Então, nós vamos mostrar para vocês aqui como é que nós determinamos, como é que nós definimos essa relação. Então, a relação de transformação de um transformador é dada do seguinte modo. Quando nós temos, por exemplo, E1 sobre E2, ou seja, a tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual, e tem é a mesma razão, de N1 sobre N2. O que é N1 e N2? N1 é o número de espiras do primário, N2 é o número de espiras do secundário. E, numa relação inversa, nós temos agora, como nós mencionamos, o que eu tenho de corrente elevada, eu tenho de tensão baixa. Se eu tenho uma tensão elevada, a corrente é baixa. Então, as correntes elas são inversamente proporcionais nesse sentido. Então, se eu tenho I1 está para I2, assim como N1 está para N2, nós teremos agora I2 está para I1. Dessa forma aqui, então, nós temos o nosso K, que é o que nós chamamos de relação de transformação. Quando nós temos essa relação de transformação, nós conseguimos definir, projetar e aplicar o transformador da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.